Capítulo 5. Mal tinham soado as 5 horas na manhã de sábado, dia 19 de janeiro, quando Bessie trouxe uma vela à minha alcova e me encontrou já de pé e quase completamente vestida. Eu acordara meia hora antes e lavara o rosto e me vestira à luz de uma lua crescente que se punha, cujos raios se derramavam através da janela estreita junto ao meu catre. Eu devia deixar Gateshead naquele dia, numa diligência que passava diante do portão às 6 da manhã. Bessie era a única que já estava acordada. Acendera a lareira no quarto das crianças, onde agora preparava meu desjejum. Poucas crianças conseguem comer quando excitadas com a perspectiva de uma viagem. Eu tampouco. Bessie tendo insistido em vão para que eu tomasse algumas colheradas do leite fervido com pão que preparara para mim. Embrulhou algumas bolachas em papel e colocou na minha valise. Ajudou-me então a vestir a capa e a touca, envolveu-se num xale e saímos juntas do quarto das crianças. Quando passamos pelo quarto da senhora Reed, ela disse: "Não vai entrar e se despedir da madame?" "Não, Bessie. Ela veio até minha cama ontem à noite, quando você tinha descido para jantar, e disse que eu não devia perturbá-la pela manhã, nem aos meus primos. Pediu que eu me lembrasse que ela sempre fora minha melhor amiga, e para falar dela e ser grata a ela como tal. O que a senhorita disse?" "Nada." Tapei a cabeça com as cobertas e me virei para a parede. "Isso foi errado, senhorita Jane." "Foi correto, Bessie. Sua patroa nunca foi minha amiga. Ela é minha inimiga." "Ah, senhorita Jane, não diga uma coisa dessas." "Adeus, Gateshead!" exclamei quando passamos pelo vestíbulo e saímos pela porta da frente. Já não havia mais lua no céu e estava muito escuro. Bessie levava uma lamparina, cuja luz se refletia nos degraus molhados e na estrada de cascalho encharcada pelo recente degelo. A manhã de inverno estava fria e úmida, meus dentes tremiam enquanto eu seguia apressada pelo caminho. Havia uma luz na casinha do porteiro. Quando ali chegamos, vimos a esposa do porteiro acabando de acender a lareira. Meu baú, levado para lá na noite anterior, estava amarrado junto à porta. Faltavam alguns minutos para as 6. E logo depois que essa hora soou, o distante ruído de rodas anunciou a diligência que chegava. Fui até a porta e observei suas luzes aproximando-se depressa na penumbra. "Ela vai sozinha?" perguntou a esposa do porteiro. "Sim. E qual é a distância?" 80 quilômetros. "Que viagem tão comprida! Admira-me que a senhora Reed não tenha medo de mandá-la sozinha para tão longe." Chegou a diligência. Ali estava, diante do portão, com seus 4 cavalos e cheia de passageiros. O guarda e o cocheiro pediram pressa, falando alto, subiram com meu baú e me tiraram do abraço de Bessie, a quem eu me aferrava e cobria de beijos. "Tratem de cuidar bem dela", exclamou ao guarda enquanto me levantava
e punha dentro da diligência. Certo, certo, foi a resposta. A porta se fechou com um golpe. Uma voz exclamou: tudo pronto, e partimos. Assim fui separada de Bessie e de Gateshead. Assim fui arremessada a regiões desconhecidas e, como então imaginava, remotas e misteriosas. Recordo pouca coisa da viagem. Só sei que o dia me pareceu durar infinitamente e que parecemos percorrer centenas de quilômetros de estrada. Passamos por diversas cidades e numa delas, bastante grande, a diligência parou. Os cavalos foram levados e os passageiros desceram para almoçar. Levaram-me a uma estalagem onde o guarda queria que eu comesse, mas como eu não tinha apetite, ele me deixou no imenso salão com uma lareira em cada ponta e um candelabro pendendo do teto, e um pequeno balcão vermelho alto na parede, cheio de instrumentos musicais. Por ali caminhei durante um bom tempo, sentindo-me muito estranha e com um pavor mortal de que alguém viesse e me sequestrasse, pois eu acreditava em sequestradores, cujas façanhas com frequência figuravam nas histórias que Bessie contava ao pé da lareira. Por fim, o guarda regressou. Mais uma vez me colocaram na diligência. Meu protetor subiu para seu próprio assento, tocou sua trombeta oca e seguimos trepidando pela rua pedregosa de L. A tarde veio úmida e um tanto enevoada. Enquanto se esvaía no crepúsculo, comecei a sentir que estávamos, de fato, nos afastando muito de Gateshead. Já não atravessávamos mais cidades, a paisagem mudou, e altas montanhas cinzentas avultaram no horizonte. Conforme escurecia, entramos num vale tomado pela mata, e quando a noite já encobria por completo a paisagem, ouvi um vento feroz soprando entre as árvores. Embalada pelo som, por fim adormeci. Não fazia muito tempo que cochilava, quando o súbito cessar do movimento me acordou. A porta da diligência se abriu e alguém que parecia uma criada estava de pé diante dela. Vi seu rosto e seu vestido à luz das lamparinas. Está aí uma menina chamada Jane Eyre? Ela indagou. Sim, e então me ergueram e levaram para fora. Desceram com meu baú e a diligência partiu imediatamente. Eu estava rígida após ter passado tanto tempo sentada e aturdida com o ruído e o movimento da diligência. Tentando recobrar minhas faculdades, olhei ao redor. Chuva, vento e escuridão preenchiam o ar. Não obstante, discerni vagamente um muro diante de mim e uma porta aberta. Por essa porta passei com minha nova guia, que então a fechou e trancou. Agora era visível uma casa ou fileira de casas, pois a construção se estendia com muitas janelas, luzes acesas em algumas. Seguimos por um caminho amplo de pedras, completamente encharcado, e fomos admitidas numa porta. Então a criada me levou através de um corredor até um quarto com uma lareira, onde me deixou sozinha. De pé, aqueci os dedos junto às chamas.
Depois olhei ao meu redor. Não havia velas, mas o lume incerto da lareira revelava, a intervalos, paredes decoradas com papel, carpetes, cortinas, mobílias reluzentes de mogno. Era uma sala de estar, não tão espaçosa e esplêndida quanto a de Gateshead, mas bastante confortável. Eu estava tentando enxergar uma pintura na parede quando a porta se abriu e entrou alguém trazendo uma lamparina. Outra pessoa vinha logo atrás. A primeira era uma senhora alta, de cabelo escuro, olhos escuros e testa alta e pálida. Seu vulto estava parcialmente envolto num xale, seu rosto era grave e seu corpo ereto. Esta menina é muito nova para ser mandada sozinha, disse ela, colocando a vela sobre a mesa. Examinou-me atentamente por 1 minuto ou 2, então acrescentou: é melhor ir logo para a cama, parece cansada. Está cansada? Indagou, pondo a mão sobre o meu ombro. Um pouco, senhora, e com fome também, não duvido. Sirva-lhe um jantar antes que ela vá para a cama, senhorita Miller. Esta é a primeira vez que deixa seus pais para ir à escola, mocinha. Expliquei-lhe que não tinha pais. Ela perguntou quanto tempo fazia que tinham morrido, depois quantos anos eu tinha, qual o meu nome e se eu sabia ler e costurar um pouco. Então tocou minha testa de leve com o indicador, dizendo que esperava que eu fosse uma boa menina, com o que me dispensou junto com a senhorita Miller. A senhora que eu acabava de deixar teria talvez 29 anos, a que me acompanhava parecia um pouco mais nova. A primeira me impressionou por sua voz, expressão e aparência. A senhorita Miller era mais comum, de tez rosada, apesar de um semblante cansado, apressada no modo de caminhar e nos gestos, como alguém que tem sempre uma multiplicidade de tarefas a cumprir. Parecia, de fato, o que mais tarde fiquei sabendo que era, uma auxiliar de ensino. Conduzida por ela, passei de cômodo a cômodo, de corredor a corredor, de uma construção grande e irregular, até que, emergindo do silêncio absoluto e um tanto lúgubre que dominava aquela parte da casa que atravessáramos, ouvimos o sibilo baixo de muitas vozes, e logo entramos num salão amplo e comprido, com mesas grandes, 2 de cada lado, em cada uma das quais um par de velas queimava, e sentado em bancos ao redor das mesas, um grupo de moças de todas as idades, dos 9 aos 20 anos. Vistas à luz mortiça das velas, seu número me pareceu infinito, embora na realidade não excedesse 80. Trajavam idênticos vestidos de tecido marrom e corte antiquado, e compridos aventais de linho. Era a hora do estudo, estavam ocupadas decorando as tarefas do dia seguinte, e o sibilo que ouvi era o resultado da combinação de suas repetições sussurradas. A senhorita Miller fez um sinal para que eu me sentasse num banco junto à porta, e então, caminhando até a extremidade do comprido salão, exclamou: monitoras, recolham e guardem os livros de estudo. 4 garotas se levantaram em diferentes mesas e, caminhando pelo salão,
pegaram os livros e os retiraram. A senhorita Miller deu outra ordem: monitoras, peguem as bandejas do jantar. As meninas altas saíram e logo regressaram, trazendo uma bandeja cada uma com porções de alguma coisa, eu não sabia o que, dispostas em cima, e um jarro de água e uma caneca em cada bandeja. As porções foram distribuídas, as que assim desejavam tomaram um gole de água, a caneca sendo comum a todas. Quando chegou a minha vez, bebi, pois tinha sede, mas não toquei na comida, já que a excitação e o cansaço me deixavam incapaz de comer. Vi, porém, que se tratava de um bolo fino de aveia cortado em pedaços. Terminada a refeição, a senhorita Miller leu as orações e as turmas seguiram em fila, aos pares, para o andar de cima. Já vencida a essa altura pelo cansaço, mal notei que tipo de lugar era o quarto, exceto por ver que, assim como a sala, era bastante comprido. Naquela noite eu dormiria com a senhorita Miller. Ela me ajudou a tirar a roupa. Quando me deitei, fitei as compridas fileiras de camas, cada qual rapidamente ocupada por 2 garotas. Em 10 minutos, a única luz estava apagada. Em meio ao silêncio e à completa escuridão, adormeci. A noite passou depressa. Eu estava cansada demais, até mesmo para sonhar. Despertei somente uma vez, ouvindo o vento bramir em furiosas rajadas e a chuva cair em torrentes, e com a consciência de que a senhorita Miller viera ocupar seu lugar ao meu lado. Quando voltei a abrir os olhos, um sino alto tocava. As garotas se levantavam e se vestiam. O dia ainda não raiara, e 1 ou 2 velas queimavam. Relutante, pus-me de pé. Fazia muito frio, e eu me vesti o melhor que pude, tremendo, e me lavei quando encontrei uma tina desocupada, o que não aconteceu logo, pois havia somente uma tina para cada 6 garotas nos lavatórios no meio do quarto. O sino tocou outra vez. Todas se agruparam em filas de 2 em 2. E nessa ordem desceram a escada e entraram na penumbra fria da sala. A senhorita Miller leu as orações e em seguida exclamou: agrupem-se em turmas. Um grande tumulto se sucedeu por alguns minutos, durante os quais a senhorita Miller exclamou repetidamente: silêncio e ordem. Quando tudo se acalmou, vi todas elas dispostas em 4 semicírculos, diante de 4 cadeiras, diante de 4 mesas. Tinham livros nas mãos e em cada mesa havia um livro grande, como uma Bíblia, defronte ao assento vago. Uma pausa de alguns segundos se sucedeu, preenchida pelo rumor baixo e vago do grupo de moças. A senhorita Miller caminhou de turma a turma, silenciando esse som indefinido. Um sino distante soou. Imediatamente, 3 mulheres entraram no salão, e cada uma foi até uma das mesas e se sentou. A senhorita Miller foi ocupar a 4ª cadeira vaga, que era a mais próxima da porta e em torno da qual
As meninas menores estavam reunidas. A essa classe inferior fui chamada e colocada no final dela. O trabalho então começou. Uma oração foi repetida, depois alguns textos das Escrituras, e a esse se seguiu uma prolongada leitura de capítulos da Bíblia que durou 1 hora. Quando o exercício terminou, o dia já amanhecera. O incansável sino tocou pela 4ª vez, as turmas foram arrebanhadas e marcharam até outro salão para o desjejum. Como eu estava feliz ante a perspectiva de comer alguma coisa. Estava agora quase doente de inanição, tendo comido tão pouco na véspera. O refeitório era um salão imenso, sombrio e de teto baixo. Em 2 mesas compridas fumegavam bacias de algo quente, de que, no entanto, para o meu desânimo, desprendia-se um odor nada convidativo. Vi uma manifestação geral de desagrado quando os vapores do repasto chegaram às narinas das destinadas a engoli-lo. Da vanguarda da procissão, as garotas altas da primeira turma vieram palavras sussurradas. Que nojo, o mingau queimou outra vez. Silêncio, proferiu uma voz. Não era da senhorita Miller, mas de uma das professoras, uma personagem miúda e morena, de roupa elegante, mas aspecto algo moroso, que se instalou na ponta de uma das mesas, enquanto uma senhora mais rechonchuda presidia a outra. Olhei em vão ao redor, em busca da senhora que vira na véspera. Ela não estava ali. A senhorita Miller ocupava a cadeira da mesa onde eu me sentava, e uma senhora estranha e mais idosa, de aspecto estrangeiro, a professora de francês, como mais tarde fiquei sabendo, foi se sentar à cadeira correspondente na outra mesa. Deram graças longamente pela comida e cantaram um hino. Uma criada, então, trouxe chá para as professoras e a refeição começou. Esfomeada e agora muito fraca, devorei 1 ou 2 colheradas da minha porção, sem pensar no sabor. Depois que a fome começou a se mitigar, porém, percebi que tinha nas mãos uma mistura nauseabunda. Mingau queimado é quase tão ruim quanto batatas podres. A própria fome logo se sente enjoada. As colheres se moviam devagar. Vi cada uma das garotas provar sua comida e tentar engoli-la, mas na maioria dos casos o esforço foi logo abandonado. O desjejum chegara ao fim e ninguém comera. Após as graças pelo que não tínhamos recebido e um segundo hino, todas deixaram o refeitório e foram para a sala. Fui uma das últimas a sair. E ao passar pelas mesas, vi uma das professoras pegar uma tigela de mingau e prová-lo. Olhou para as outras, todos os rostos expressavam desaprovação. Uma delas, a corpulenta, sussurrou: que coisa mais abominável, uma vergonha. Antes que as alunas começassem, 15 minutos se passaram, durante os quais a sala esteve em glorioso tumulto. Nesse intervalo, parecia ser permitido falar alto e com mais liberdade, e elas se valiam do privilégio.
A conversa inteira foi sobre o desjejum, do qual cada uma falou mal sem rodeios. Pobrezinhas, era o único consolo que tinham. A senhorita Miller era agora a única professora na sala. Um grupo de meninas mais velhas, de pé diante dela, falava com gestos sérios e mal-humorados. Ouvi o nome do Sr. Brocklehurst pronunciado por alguns lábios, ao que a senhorita Miller meneou a cabeça em desaprovação, mas não fez nenhum esforço para reprimir a ira generalizada, sem dúvida compartilhava dela. Um relógio na sala bateu 9 horas. A senhorita Miller deixou seu círculo e, de pé no meio do cômodo, exclamou: Silêncio, voltem aos seus lugares. A disciplina prevaleceu. Em 5 minutos, a confusa aglomeração se ordenou e um silêncio relativo extinguiu o clamor das línguas daquela Babel. As professoras então regressaram devidamente aos seus postos, mas ainda assim pareciam esperar. Aprumadas em bancos nas laterais da sala, as 80 garotas se sentavam imóveis e eretas, um grupo bastante pitoresco, todas com penteados simples, de modo que o cabelo não cobrisse o rosto, nem um cachinho visível. O vestido era marrom, de decote alto, com um pano ao redor do pescoço e bolsinhos de linho com o formato parecido ao da bolsa de um montanhês na frente, servindo para guardar a costura, e todas elas usavam também meias de lã e sapatos de camponesa com fivela de metal. Mais de 20 das alunas vestidas com esse uniforme eram já garotas crescidas, ou melhor, jovens mulheres. A roupa se ajustava mal a elas e conferia um ar esquisito até mesmo a mais bonita. Eu ainda as estava fitando e também examinando a intervalos as professoras, nenhuma das quais me agradava. A rechonchuda era um pouco grosseira, a morena bastante severa, a estrangeira desagradável e grotesca, e a senhorita Miller, pobrezinha, parecia arroxeada, castigada pelo tempo e sobrecarregada de trabalho. Enquanto meu olhar ia de um rosto a outro, todas as presentes se levantaram simultaneamente, como se impulsionadas por uma mola comum. O que estava acontecendo? Não ouvi nenhuma ordem, fiquei intrigada. Antes que eu tivesse tempo de entender, as turmas se sentaram outra vez, mas como todos os olhos estavam agora voltados a um ponto, os meus seguiram a mesma direção e encontraram a personagem que me recebera na noite anterior. Ela estava parada na ponta do salão, diante da lareira, pois havia uma lareira em cada extremidade. Observava as 2 filas de garotas de modo grave e silencioso. A senhorita Miller se aproximou e pareceu-lhe fazer uma pergunta. Tendo recebido a resposta, voltou ao seu lugar e disse em voz alta: monitoras da primeira série, peguem os globos. Enquanto a ordem era executada, a senhora que fora consultada avançou devagar pelo salão. Imagino
que eu tenha uma capacidade de veneração bastante considerável, pois ainda recordo a sensação de reverência enquanto meus olhos traçavam seus passos. Vista agora a luz do dia, ela parecia alta, bela e bem feita, olhos castanhos, com uma luz benigna nas íris, e cílios longos e arredondados, delicadamente desenhados, suavizavam a brancura de sua ampla fronte. Em cada uma de suas têmporas, o cabelo de um castanho bem escuro caía em cachinhos, em acordo com a moda daqueles dias, quando nem madeixas lisas, nem cachos mais longos estava em voga. Seu vestido, também seguindo a moda, era de tecido púrpura, decorado com uma espécie de debrum espanhol de cetim preto. Um relógio de ouro. Os relógios não eram tão comuns naquela época como são agora. Reluzia em seu cinto, que o leitor acrescente para completar a imagem traços finos e pele límpida, ainda que pálida, e ar e postura imponentes, e terá, pelo menos, até onde as palavras têm como transmitir, uma ideia correta da aparência da senhorita Temple, Maria Temple, como mais tarde vi o nome escrito num livro de orações confiado a mim para que o levasse à igreja. Depois que a diretora de Lowood, pois é o que essa senhora era, se sentou diante de um par de globos colocados sobre uma das mesas, ela chamou a primeira turma para junto de si e começou a dar uma aula de geografia. As turmas mais jovens foram chamadas pelas professoras. Repetições em história, gramática, etc. Seguiram-se por 1 hora, mas escrita e aritmética se sucederam, e aulas de música foram dadas pela senhorita Temple a algumas das garotas mais velhas. A duração de cada aula era marcada pelo relógio, que por fim soou o meio-dia. A diretora se levantou. Tenho uma palavra a dizer às alunas, falou. O tumulto do fim das aulas já se iniciava, mas se abafou diante de sua voz. Ela prosseguiu. Tiveram esta manhã um desjejum que não puderam comer. Devem estar com fome. Dei ordens para que um lanche de pão e queijo seja servido a todas. As professoras a fitaram como uma espécie de surpresa. Isso será feito sob minha responsabilidade, acrescentou ela num tom explanatório, e imediatamente a seguir deixou a sala. O pão e o queijo foram trazidos e distribuídos para o imenso prazer de todas as alunas. Veio então a ordem para o jardim. Cada uma pôs um rústico chapéu de palha com cordões de chita colorida e uma capa de tecido de lã cinzento. Fui similarmente equipada e, seguindo a corrente, saí para o ar livre. O jardim era um amplo terreno cercado por muros tão altos que excluíam qualquer lampejo de vista. Uma varanda coberta se estendia por um dos lados e largos caminhos bordejavam um espaço central dividido em pequenos canteiros. Esses canteiros tinham sido designados como jardins para as alunas cultivarem, e cada um deles
tinha sua dona. Quando estivessem floridos, sem dúvida seriam belos. Mas agora, em fins de janeiro, tudo tinha o aspecto mirrado do inverno e a cor marrom da decomposição. Senti um arrepio ao olhar ao redor. Era um dia inclemente para fazer exercícios ao ar livre. Não havia ameaça de chuva, mas estava escuro devido a uma neblina amarelada e úmida sob os nossos pés. Tudo estava ainda encharcado do temporal da véspera. As mais fortes das meninas corriam e participavam de jogos ativos, mas outras, pálidas e magras, se amontoavam em busca de abrigo e calor na varanda entre elas, enquanto a densa neblina penetravam-lhe os corpos trêmulos. Ouvi com frequência o som de uma tosse seca. Até então, eu ainda não tinha falado com ninguém, e ninguém parecia reparar em mim. Fiquei parada ali sozinha, mas a essa sensação de solidão eu estava acostumada, não me oprimia. Apoiei-me num pilar da varanda, puxei a capa cinzenta em torno do corpo e, tentando esquecer o frio que me cortava por fora e a fome insatisfeita que me roía por dentro, entreguei-me à tarefa de observar e pensar. Minhas reflexões eram demasiado indefinidas e fragmentadas para merecer um registro. Eu mal sabia onde estava. Gateshead e minha vida passada pareciam flutuar para longe a uma distância imensurável. O presente era vago e estranho, e sobre o futuro eu não tinha como conjecturar. Olhei para o jardim ao meu redor, que mais parecia o de um convento, e em seguida para a casa, uma construção grande, metade da qual era cinzenta e velha e a outra metade bastante nova. A parte nova, onde ficava a sala de aula e o dormitório, era iluminada por janelas com barras verticais e gelósias, o que lhe dava um aspecto de igreja. Uma placa de pedra acima da porta tinha a inscrição: Instituição Lowood. Esta seção foi construída em depois de Cristo, por Naomi Brocklehurst, de Brocklehurst Hall, neste condado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Mateus 5,16. Li essas palavras repetidas vezes. Senti que havia uma explicação por trás delas, mas não era inteiramente capaz de penetrar em seu sentido. Eu ainda pensava o significado da palavra instituição e tentava decifrar qual a conexão entre as primeiras palavras e o versículo das Escrituras, quando o som de alguém tossindo às minhas costas fez com que eu virasse a cabeça. Vi uma garota sentada num banco de pedra ali perto. Ela estava debruçada sobre um livro e parecia concentrada na leitura. De onde me encontrava, eu podia ler o título, Rasselas, nome que me pareceu estranho e, portanto, atraente. Ao virar uma página, ela por acaso ergueu os olhos e eu lhe perguntei diretamente: É interessante o seu livro?
Já tinha a intenção de lhe pedir que me emprestasse o volume algum dia. Eu gosto, respondeu ela, depois de uma pausa de 1 ou 2 segundos, durante os quais me examinou. Sobre o que é, prossegui. Mal sei como encontrei a audácia de iniciar desse jeito uma conversa com uma estranha. Era um gesto contrário à minha natureza e aos meus hábitos, mas acho que o modo como ela se ocupava despertou minha simpatia em algum lugar, pois eu também gostava de ler, embora minhas leituras fossem infantis e frívolas. Não tinha condições de compreender algo sério ou substancial. Pode olhar, respondeu a garota, oferecendo-me o livro. Aceitei. Um breve exame convenceu-me de que o conteúdo era menos interessante que o título. Rasselas pareceu maçante ao meu gosto fútil. Nada encontrei sobre fadas, sobre gênios, não parecia haver figuras coloridas espalhadas por suas páginas de letras miúdas. Devolvi o livro, ela o apanhou em silêncio e, sem dizer nada, estava prestes a regressar à leitura concentrada de antes. Mais uma vez me arrisquei a incomodá-la. Sabe me dizer o que significa aquilo que está escrito sobre a porta? O que é a instituição Lowood? Esta casa onde você veio viver. E por que chamam de instituição? Por acaso é diferente das outras escolas? É, em parte, uma instituição de caridade. Você, eu e todas nós vivemos de caridade. Suponho que você seja órfã. Seu pai e a sua mãe não morreram? Os dois morreram cedo, não tenho lembrança. Bem, todas as meninas aqui perderam ou um dos pais ou ambos, e essa é uma instituição para a educação de órfãs. Não pagamos nada? Eles cuidam da gente de graça? Nós pagamos, nossos parentes próximos pagam, 15 libras ao ano cada. Então, por que dizem que vivemos de caridade? Porque 15 libras não é suficiente para moradia, alimentação e aulas, e o que falta é coberto por doações. Quem faz as doações? Várias senhoras e cavalheiros caridosos da vizinhança e de Londres. Quem foi Naomi Brocklehurst? É a senhora que construiu a seção nova desta casa, como registra a placa, e cujo filho supervisiona e coordena tudo por aqui. Por quê? Porque ele é o tesoureiro e administrador do estabelecimento. Então essa casa não pertence à senhora alta que usa um relógio e que disse que era para recebermos pão e queijo? A senhorita Temple? Ah, não, quem dera. Ela tem que prestar contas ao senhor Brocklehurst de tudo o que faz. O senhor Brocklehurst compra toda a nossa comida e todas as nossas roupas. Ele mora aqui? Não, mora a 3 quilômetros daqui, numa mansão. Ele é um homem bom, é um clérigo, e dizem que faz muitas boas ações. Você disse que a senhora alta se chama senhorita Temple? Sim. E como se chama as outras professoras? A de bochechas vermelhas se chama senhorita Smith. Ensina corte e costura e corta os tecidos, pois nós fazemos nossas próprias roupas, nossos vestidos, casacos e tudo mais. A baixinha, de cabelo preto,
é a senhorita Scatcherd. Ensina história e gramática e acompanha a segunda série nas repetições. E a de chale, que tem um lenço de bolso amarrado do lado com uma fita amarela, é Madame Pierrot. Ela é de Lael, na França, e ensina francês. Você gosta das professoras? Sim, gosto. Gosta da morena baixinha e da madame? Não sei pronunciar o nome dela como você. A senhorita Scatcherd se irrita facilmente. Tome cuidado para não ofendê-la. Madame Pierrot não é má pessoa, mas a senhorita Temple é a melhor, não é? A senhorita Temple é ótima, é muito inteligente e está acima das outras porque sabe muito mais do que elas. Faz muito tempo que você está aqui? 2 anos. Você é órfã? Minha mãe morreu. Você é feliz aqui? Você faz perguntas demais. Já lhe dei respostas o bastante por hora. Agora quero ler. Mas, nesse momento, soou o chamado para o almoço. Todas voltamos para casa. O cheiro que agora preenchia o refeitório era pouco mais atraente do que o que regalara nossas narinas no de jejum. O almoço foi servido em 2 imensas vasilhas de estanho, das quais subia um vapor intenso com forte cheiro de gordura rançosa. Vi que o cozido era feito de batatas de aparência insípida e estranhas fatias de carne vermelha misturadas e cozidas juntas. Desse cozido, um prato toleravelmente abundante foi oferecido a cada aluna. Comi o que pude e, em meu íntimo, me perguntei se todos os dias a comida seria assim. Depois do almoço, fomos imediatamente para a sala de aula. As lições recomeçaram e continuaram até às 5 horas. O único evento notável da tarde foi que vi a garota com quem eu conversara na varanda ser banida de uma aula de história pela senhorita Scatcherd, que a mandou ficar de pé no meio da ampla sala de aula. A punição me pareceu infame, sobretudo por se tratar de uma menina já tão crescida. Parecia ter 13 anos ou mais. Esperei que demonstrasse sinais de grande aflição e vergonha, mas, para minha surpresa, ela não chorou nem enrubesceu. Calma, ainda que séria, ela ficou parada ali, alvo central de todos os olhares. Como podia tolerar aquilo tão sobriamente, tão firmemente? Perguntei-me se eu tivesse em seu lugar, acho que ia desejar que a terra se abrisse e me engolisse. Ela pareceu estar ali pensando em alguma coisa para além da punição, para além da situação, alguma coisa que não está nem ao redor dela, nem diante dela. Já ouvi falar em gente que sonha acordada. Estará ela sonhando acordada agora? Seus olhos estão fixos no chão, mas tenho certeza de que não o veem. Sua visão parece estar voltada para dentro, parece ter entrado em seu coração. Ela está olhando para aquilo de que pode se lembrar, acredito, e não para o que está de fato presente. Pergunto-me que tipo de garota ela é, se boa ou perversa. Logo depois das 5 horas, tivemos outra refeição
constituindo de uma caneca de café e meia fatia de pão preto. Devorei meu pão e bebi meu café com leite, mas teria ficado feliz com muito mais. Ainda estava com fome. Meia hora de recreio se sucedeu, depois estudo, depois o copo d'água e o pedaço de bolo de aveia. Orações e cama. Assim foi meu primeiro dia em Lourdes.